Estatuto da Criança e do Adolescente completa hoje 21 anos. Uma das principais metas é erradicar o trabalho infantil no país. A rotina estressante das crianças na área rural diminuiu, mas nos centros urbanos o trabalho infantil aumentou em mais de 10 vezes na última década. Acordava cedo, umas 8 horas, aí eu tomava banho, tomava café e ia, e voltava 8 horas de lá, do farol, para ir para casa. Era muito triste, eu não queria mais voltar para lá. Esses são trechos da memória que Ellen e Denilson trazem dos anos em que trabalharam vendendo balas pelas ruas de São Paulo. Uma experiência que eles gostariam de esquecer. Eu passava muita dificuldade, aí às vezes eu mandava eles para, quando eles não iam comigo, eles iam com a sogra para estar ajudando a comprar alguma coisa para dentro de casa, uma comida, ou até mesmo um sapato, que eles queriam alguma coisa, eu não tinha condições, aí eles iam para ajudar. Mas a situação da família mudou com a ajuda do Instituto Ruca, uma ONG que trabalha para combater o trabalho infantil. Com apoio psicológico e financeiro, as crianças saíram das ruas e voltaram para a escola. Se depender de mim, nunca mais vai. Eu falo para eles estudarem, né? Mando sempre para a escola para estar estudando, futuramente para ser alguém na vida, né? No Brasil, a Constituição Federal proíbe o trabalho a todos os menores de 16 anos. Segundo o último censo do IBGE, 132 mil crianças entre 10 e 14 anos são chefes de família. A região sudeste concentra quase a metade desse número. 62 mil crianças trabalham informalmente. O Nordeste vem em seguida com 27 mil. O sul do Brasil tem 20 mil crianças nessas condições. O Centro-Oeste, 12 mil. E na região Norte, 11 mil famílias participam deste quadro. Entre os estados, São Paulo é o que apresenta a pior situação. Mais de 37 mil domicílios têm crianças como chefes de família. Um problema que traz sérias consequências para toda a sociedade. Não foi para a escola, ela não se preparou, né, para conseguir um bom trabalho. E assim ela vai perdendo as possibilidades para a família e para a sociedade. Então, daqui a 20 anos, se a gente continuar no ritmo que estamos, o Brasil também não vai ter nem mão de obra especializada. A criança explorada hoje no trabalho infantil é o desempregado de amanhã. O advogado especialista em direito da criança e do adolescente da OAB diz que ainda há tempo de mudar o presente e garantir um futuro digno para essas crianças. Durante a infância e juventude, o principal seria investir na educação, na qualificação profissional, em ter aprendizes, principalmente nos órgãos públicos e nas empresas a partir dos 14 anos e também estagiários, porque daí nós teríamos pessoas muito mais preparadas, qualificadas para um mercado de trabalho cada vez mais exigente. Eu só penso em estudar. Quando eu terminar de estudar, fazer uma faculdade e depois arrumar um serviço. Você sabe que o que mais me chama a atenção quando a gente vê esse tipo de reportagem é que quando aparecem esses números a gente toma um susto, né? Como se a gente desconhecesse isso. Mas a gente, quando passa de carro na rua, sobe o vidro, né? As pessoas têm uma dificuldade, passa a ser uma cena do cotidiano quase invisível. Se naturaliza, né? Exatamente. Como se fosse uma coisa natural, né? Como se fosse suportável. E tem uma questão aí também importante, que assim, a gente tem esses números aí, 137 mil, mas isso é subnotificado, porque muitas vezes as próprias famílias não declaram, não por maldade, mas simplesmente porque não percebem que dentro de casa seus filhos estão trabalhando, seja trabalhos domésticos, que também tem consequências para o futuro, para o presente e para o futuro dessas crianças, né? Mexer nessa idade, você acha que poderia ser um caminho para isso? A gente tem aí 16 anos, para né? resolver isso, não, né? Eu acho que esse é um caso clássico de dissonância entre o que a lei diz e o que a realidade mostra, né? O Brasil tem uma lei clara. Só se pode trabalhar a partir dos 16 anos. E dos 14 aos 16, aprendiz. E a gente está falando de famílias que são comandadas por crianças de 10 a 14. Se você vai na Europa, a legislação é muito mais flexível. Você pode começar a trabalhar a partir dos 14 anos. Você tem lugares onde a partir dos 12 você pode começar a fazer algum tipo de trabalho, né? Qual é o problema de você ter uma criança trabalhando junto com o pai numa loja de calçado, fazendo o embrulho e entregando para o cliente? Não tem problema nenhum. Uma criança de 15 anos fazer isso. Não pode fazer isso no Brasil. Mas não é esse o nosso problema, né?
Nosso problema só para pontuar, aí eu acho que eu acho que é muito difícil a gente tentar abrir exceções, já que a lei manda isso e a gente vê a realidade como ela é. Eu acho que quando a gente abre as exceções, é muito difícil, assim, de qualquer forma, aquela criança vai estar deixando de fazer alguma coisa, porque tem essa questão cultural, né? Ainda muita gente pensa que a criança que trabalha, ela, e ainda 15, 14 anos, 13 anos, enfim, né, não falando só dos 6, 8, né? Mas a criança que trabalha, ela está aprendendo a ter responsabilidades, ela está aprendendo, né, está se desenvolvendo. Isso é uma coisa muito comum na cultura, né? A gente sabe que não é assim, quer dizer, existem outras formas da criança aprender esses mesmos conceitos sem prejudicar ou comprometer o desenvolvimento cognitivo dela, enfim, né? O brincar, é no brincar que a criança aprende isso, né? É uma coisa aterradora, né? A gente ficar vendo essas crianças, né, todos os dias nas grandes cidades, e o que mais me impressionou foi a história do contraste social histórico do Brasil, né? O estado que tem o maior número de crianças, também que é um estado bastante populoso, né? Que é o estado de São Paulo, é o estado mais rico, né? Então é uma coisa absolutamente chocante, né? Quer dizer, o dinheiro que circula no estado de São Paulo e que por razões várias, né, inclusive passando por corrupção e tal, não chegam para resolver o problema dessas crianças, né? Que não é tão caro assim. Lembra que o presidente Lula, quando fez o Bolsa Família, ele disse uma frase que até pegou muito mal no momento em que ele disse, mas que é muito verdadeira. Ele disse assim: é muito barato cuidar dos pobres. Quer dizer, é muito barato, não é que necessita muito dinheiro, né? Quer dizer, para abrir escolas, para colocar essas crianças na escola, para ter um acompanhamento da vida dessas crianças, não custa tão caro assim. Eu acho que um estado como São Paulo, um país que está crescendo como o Brasil, tem condições de fazer isso e tem que fazer, como disse a moça. Aí daqui a pouco nós não vamos ter mão de obra qualificada. Não, a gente já não tem, né? A gente vai ser muito pior. Vai ser muito pior. Mas eu te interrompi, você estava com desculpa. Não, a gente precisa só separar as coisas. Quer dizer, os números que a gente vê são dramáticos. Não são números, não são milhões de pessoas, né? São milhares de pessoas, isso não vai alterar a mão de obra do Brasil. É dramático para a vida dessas famílias. Eu acho que a gente tem que olhar a vida destas famílias, que está numa situação inaceitável. Agora, perceba o seguinte, se você tem uma legislação extremamente restritiva e uma realidade que desconhece essa legislação, por que essa realidade não é a mesma em países onde a legislação é mais flexível? É que não há ligação, é uma questão não há ligação entre a legislação e a idade. Ninguém está preocupado com o que está dizendo a lei, porque bota uma criança de 10 anos para trabalhar. Agora, você tira de uma família que tem um negócio o direito de botar o filho no caixa lá. Não tem problema nenhum, uma criança de 15 anos. O meu ponto é, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, essas cenas aí são inacreditáveis, né? É preciso ver também o seguinte, muitas dessas famílias, elas podem ir para a escola, podem botar o filho na escola, claro, e não colocam o filho na escola. Porque ganham dinheiro com isso. A gente, só um último comentário, você falou do descaso com a lei, isso até é da gente, né? Porque 21 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, isso não é notícia, né? Ou em pouquíssimos lugares, né? Mas vamos seguir.